e nós começamos a meditar na palavra, e essa palavra, muitas das vezes, Deus mostra, mas de repente Ele quer dizer outras coisas dentro da mesma palavra, que muitas das vezes a gente não entende. Mas depois o Espírito Santo revela o que Ele quer dizer com esta palavra. Então, amados, em nome de Jesus, nós estamos aqui na casa do Senhor. Deus me deu uma palavra, e essa palavra, Deus vai falar aos nossos corações, porque essa palavra não é minha, essa palavra é do Senhor. E a palavra do Senhor tem poder, a palavra do Senhor tem autoridade, porque aonde o Senhor Jesus está, as coisas acontecem. Você crê dessa maneira? Então, irmãos, em nome de Jesus, eu estava aqui agora, meditando na palavra, clamando a Deus, e Deus deu uma mudada em algo aqui na hora. E aí Deus fala ao meu coração, que muitas das vezes você está aqui hoje, mas como está o seu lar? Como está a sua casa? Como você tem, às vezes você tem pessoas dentro da sua casa que estão com problema. E muitas das vezes você não sabe o que fazer. Você está aqui, mas muitas das vezes seu coração está lá. Mas por quê? Porque pessoas estão com problema. E nós temos a solução para o problema dessas pessoas. E muitas das vezes as pessoas estão em casa. Muitas das vezes os maiores problemas estão dentro de casa, aonde nós não conseguimos mais conviver em paz. Parece que é dentro de casa, que deveria ser um lugar de refrigério para cada um de nós, porque nós vivemos no mundo, trabalhamos no mundo, estamos fora de casa. Mas quando a gente volta para a nossa casa, a nossa maior alegria é ter paz dentro de casa, ter paz com os filhos, ter paz nos relacionamentos. A nossa maior alegria, muitas das vezes, é descansar. Você precisa de descanso, eu preciso de descanso. E a nossa casa tem que ser um lugar de refrigério, tem que ser um lugar de descanso para cada um de nós. E eu estava aqui e o Espírito Santo começou a falar ao meu coração. E antes de eu trazer essa palavra, que está marcada aqui, mas antes o Espírito Santo me levou de um homem que tinha o seu lar, tinha a sua casa, trabalhava muito, mas o desejo dele era voltar para casa. Mas quando ele voltava para casa, a Bíblia diz que ele tinha uma filha que estava muito doente, a ponto de morrer. E ele desesperado, porque ele não sabia o que fazer, não sabia mais como agir, porque a doença, a enfermidade entrou lá na sua casa e pegou a sua filhinha amada, de 12 anos. E esse homem se desespera. E aí, então, ele vai em busca de socorro. Talvez hoje, você está aqui, mas você está em busca de socorro. Talvez esse socorro é para um filho, uma filha, talvez para o seu marido, talvez para a sua esposa, talvez para um ente querido, talvez pode ser nas suas finanças, pode ser tantas coisas. Mas você precisa que Jesus passe na sua casa. Assim como Jesus, quando ouviu esse homem, prontamente, ele falou, eu vou. Essa palavra, uma palavra maravilhosa, aonde Deus fala da filha de Jairo. E aí, então, antes de eu ministrar a palavra que Deus colocou no meu coração, eu queria pôr um louvor. E este louvor está dizendo, Jesus, passa lá em casa. Passa lá em casa. Passa lá em casa, Senhor. A gente precisa de um milagre dentro de casa. Está tudo perdido. Parece que acabou tudo. Eu entro dentro de casa, um vazio. Pessoas que eu amo não estão mais aqui. A doença, a enfermidade entrando, matando pessoas que eu amo.
Eu preciso, Senhor, que o Senhor passe lá em casa. Se você quer ver um milagre, pedir para os meninos colocar esse louvor, e aí, em nome de Jesus, Ele vai passar. Ponha isso no seu coração. O Senhor vai visitar a sua casa. Você está aqui, mas Ele vai lá. Ele vai visitar o seu lar, a sua casa, a sua família. Não foi fácil te encontrar aqui. Minha filha está quase morrendo lá em casa. Me falaram que o Senhor pode curar. Se não for te pedir muito, Jesus, passa lá em casa. Passa lá em Casa, Jesus. Vai na minha casa, Jesus. Cura minha família. Traz vida, traz vida, traz vida. Passa lá em casa, Jesus. Vai na minha casa, Jesus. Mexe na estrutura. A casa É tua, é tua, é tua. E olha a resposta de Jesus pra você hoje. Filho, eu tô indo lá. Aleluias. Aleluias. Oh. Passa lá em casa. Aleluia, Senhor. Passa, papai. Passa na casa do meu irmão, passa na casa da minha irmã, Senhor. Pai, o Senhor sabe as suas necessidades, o Senhor sabe o que está acontecendo. Somente o Senhor pode mudar essa situação, Senhor. Aonde o Senhor entra, um milagre acontece, Senhor. Pai, em nome de Jesus, vai visitando filhos, Senhor, pessoas, Senhor, que estão com a mente amarrada, pessoas, Senhor, que estão perturbadas, Senhor, que a paz do Senhor precisa reinar nesse lar, nessa casa, nessa família, Senhor. Senhor, passa, pessoas estão enfermas, pessoas estão doentes, pessoas, Senhor, estão bloqueadas, pessoas estão com a mente amarrada, pessoas estão com a mente fechada, Senhor, pessoas, Senhor, precisam ser libertas, pessoas precisam ser restauradas, porque a paz do Senhor precisa reinar dentro desses lares, a paz do Senhor precisa reinar nessas casas. Pai, em nome de Jesus, cura, Senhor, cura a família dos meus irmãos, Senhor, cura, Senhor, em nome de Jesus, vem com a tua presença, vem com o teu poder, vem com a tua autoridade. Espírito Santo vai visitando esses lares, vai visitando essas casas, vai mudando, tira todo o mal, todo espírito maldito, todo espírito de enfermidade, todo espírito maligno, Senhor, nós repreendemos em nome de Jesus. Senhor, passa, Senhor, Pai, em nome de Jesus, passa lá em casa, Senhor, traz à existência aquilo que não existe, Pai, em nome de Jesus, que o vento do Espírito Santo possa limpar tudo que precisa ser limpo, possa restaurar tudo aquilo que precisa ser restaurado. Pai, passa na casa da minha irmã, passa na casa do meu irmão, Senhor, em nome de Jesus, Senhor, Pai, em nome de Jesus, eles estão clamando, eles estão buscando, eles precisam ter paz, eles precisam ter alegria, eles precisam de uma cura dentro de casa, no seu relacionamento, Senhor, vai curando, Senhor, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Espírito passa, meu Pai,
Passa, Senhor, na casa do meu irmão, passa na casa da minha irmã, Senhor. Muda o que tem que ser mudado. Transforma o que precisa ser transformado. Restaura o que precisa restaurado. Troca corações duros, corações de pedra. Papai, passa lá em casa, passa na casa do meu irmão, passa na casa da minha irmã, para a honra e para a glória do nome do Senhor. Glória a Deus. E as palmas glorificam ao Senhor. Glória a Deus, amados. Bendito seja o nome do Senhor, louvado seja o Senhor. Que o Espírito Santo de Deus que está aqui, porque Jesus é poderoso, Jesus é o poder de Deus manifestado aqui na terra, Jesus é o poder de Deus manifestado aqui na terra. Quando Jesus estava nessa terra, ele passava, por onde ele passava as coisas aconteciam, sinais e maravilha. Por quê? Porque Jesus era o Filho de Deus, ele era o Verbo encarnado. Tudo que ele falava acontecia, aonde ele falava, louvamos, até o vento obedece. Quem é esse? Esse é o Filho de Deus, é Jesus Cristo de Nazaré, é o Nazareno, é o poder de Deus manifestado para abençoar, para transformar, para restaurar vidas. Vidas precisam se achegarem a Jesus, vidas precisam conhecer o Jesus para que tenham as suas vidas mudadas, transformadas e restauradas. Então, através desse louvor, Jesus passa lá em casa. Era um grande homem, um homem que ajudava, um homem que realmente estava com os apóstolos. Ele ajudava quando ele podia ajudar em todos os sentidos. E ele pede algo ao Senhor. E Deus prontamente visitou o seu lar, visitou a sua casa e a sua filha, que já realmente ela estava morta. Mas Jesus falou, ela não está morta, ela dorme. Mas para Deus tudo é possível. E Deus visitou o lar, a casa dela, e aquela menina, Talita Cume, e aquela menina, ela voltou à vida. A alegria voltou no lar, a alegria voltou na casa. Por quê? Porque aquele homem chamado Jairo, ele tinha um grande problema. A sua filha amada, de 12 anos, havia se perdido, havia morrido. Essa semana, morreu uma criança, que nós estávamos orando, clamando, 10 anos, qual era o nome dele? Não? Henry. Imaginou? O Henry morreu essa semana. Nós oramos muito por essa criança. 10 anos de idade. Imaginou uma criança com 10 anos de idade? Imaginou um pai, imaginou uma mãe, perdendo uma criança de 10 anos. Ele tinha um tumor em sua cabeça. A medicina fez o que podia fazer. Mas tem coisas que nós não entendemos. Existem propósitos de Deus. Nós não entendemos hoje, mas um dia nós iremos entender. E aí então, neste caso, Jesus visitou uma criança com 12 anos. E essa criança foi curada. Já havíamos morrido, mas Jesus a curou. E eu estava nesse texto, meditando. E é tão interessante quando Jesus falou para Jairo, Jairo, eu vou lá na sua casa. Jesus tinha vindo aonde ele havia liberto os gadarenos. Estava lá em Gadar, onde ele libertou. Então, ele entrou num barco e ali então atravessou, voltou. E esse homem chamado Jairo faz um pedido para ele. E ele diz, eu vou lá na sua casa. Eu vou lá na sua casa. Eu vou fazer aquilo que ninguém pode fazer, porque Jesus é o poder de Deus. E assim Jesus o fez. Jesus desce do barco e começa a caminhar. E a Bíblia diz que quando ele estava caminhando para a casa de Jairo, algo aconteceu. Algo poderoso aconteceu. E é justamente isso que a gente vai falar sobre esse assunto. Porque algo tremendo aconteceu no meio do caminho. E aí, a Bíblia diz de uma mulher que tinha um fluxo de sangue, que há 12 anos ela sofria demais, com uma hemorragia que jamais estancava. Essa mulher perdeu tudo, ela gastou tudo que ela tinha. Mas ela precisava de um milagre. E aí então,
nós vamos entrar nesse texto. E esse texto vai falar muitas coisas aos nossos corações. Porque é esse texto que Deus me deu. E eu não estava entendendo, Senhor. Eu não estava entendendo. Aí Deus começou a falar, comecei a rascunhar, o Espírito Santo falando, aonde eu entendi o que Deus queria dizer à igreja. E é justamente sobre isso que nós estaremos falando. Então, essa palavra se encontra no livro de Marcos, capítulo 5, a partir do versículo 25. Livro de Marcos, capítulo 5, a partir do versículo 25. E diz assim a palavra do Senhor. Aconteceu que certa mulher, que havia 12 anos, vinha sofrendo de uma hemorragia, ou seja, fluxo de sangue. E muito padecera a mão de vários médicos, tendo despendido tudo quanto possuía, sem, contudo, nada aproveitar-lhe. Antes, pelo contrário, indo a pior. Tendo ouvido a fama de Jesus, vindo por trás dele, por entre a multidão, tocou-lhe a veste, porque dizia: se eu apenas lhe tocar as vestes, ficarei curada. E logo se lhe estancou a hemorragia, e sentiu no corpo estar curada do seu flagelo. Jesus, reconhecendo imediatamente que dele saíra poder, virando-se no meio da multidão, perguntou: quem me tocou nas vestes? Responderam-lhe seus discípulos: vês que a multidão te aperta e dizes: quem me tocou? Ele, porém, olhava ao redor para ver quem fizera isto. Então, a mulher, atemorizada e tremendo, cônscia do que nela se operara, veio, prostrou-se diante dele e declarou-lhe toda a verdade. E ele lhe disse: filha, a tua fé te salvou. Vai-te em paz e fica livre do teu mal. Essa é uma palavra poderosa, essa é uma palavra maravilhosa. Ficamos a entender como se deu isso. O que é essa hemorragia? O que uma hemorragia pode fazer na vida de uma mulher? Busquei. Hemorragia. Perda excessiva de sangue. Perda constante de sangue. Sangue é vida e precisa estancar esta hemorragia. Uma hemorragia traz muitas consequências ruins na vida das mulheres que provoca. Existem vários tipos de hemorragias que podem acontecer. Mas através dessas hemorragias, dessa perda de sangue, a mulher fica fraca. Ela fica com tontura. Muitas das vezes com desmaio, anemia, palidez, cansaço, falta de ar, falta de equilíbrio, coração acelerado e, às vezes, esquecimento. E por que vem essas hemorragias? Ela pode ser provocada por cortes profundos. Muitas das vezes, as pessoas vão num dentista, extrai dentes e começa uma hemorragia. Muitas das vezes, extrações de dente. Dengue.
Existe uma dengue hemorrágica que é muito perigosa. E também através das mulheres, a menstruação. A Bíblia vai falar de uma mulher que sofria há 12 anos de uma hemorragia que não tinha cura. E o maior problema dessa mulher é que ela vivia no meio de uma cultura judaica. Uma cultura judaica, eles tinham as leis, que é justamente no tempo de Jesus. Existia uma cultura judaica. E essa cultura era o grande problema na vida daquela mulher, porque existia leis severas. A Bíblia diz no livro de Levítico, capítulo 15, versículo 19, se eu for ler aqui o que fala sobre uma mulher que está nos seus meses, no seu fluxo de sangue, o que é que teria que acontecer? E aí, então, se a gente entrar nesse texto, a gente vai ver grandes coisas que teria que ser feito para uma mulher que estava nos seus períodos. E aí a lei dizia que a mulher, quando estava no seu ciclo menstrual, que duraria mais ou menos 7 dias, essa mulher, ela precisava se afastar. Ela tinha que se afastar do convívio das pessoas, porque ela era considerada impura por causa do sangue, o sangue impuro que ela estava expelindo. E aí dizia que essa mulher, ela teria que dentro da sua casa, ela não poderia estar juntamente com o seu marido. Ela não poderia ter relacionamento com o marido, porque ela estava impura. Ela não podia tocar em alguma coisa, e o que ela tocasse, ninguém poderia tocar. Porque se alguém tocasse no que ela tocou, a pessoa estaria impura também. Essa mulher, muitas das vezes, ela se assentava numa cadeira. Na cadeira a qual ela se assentava, ninguém poderia sentar, porque quem se assentasse naquela cadeira era considerado impuro. Ela saía do convívio da família, ela saía do convívio dos filhos, ela saía do convívio da sociedade. Essa mulher, ela não podia sair de casa, ela não poderia ir às compras, ela não poderia ir na feira, ela não poderia estar na igreja, no templo, porque aonde ela estava, ela era considerada impura. Imaginou isso? E essa mulher não podia visitar a mãe, não poderia visitar a família. Então, era um período de 7 dias que ela tinha que estar separada. Era um período difícil para as mulheres. O marido, muitas das vezes, ela não podia cozinhar. Quem ia cozinhar? Era o marido. Então, tudo girava em torno disso. Mas, seria somente 7 dias. Depois do 7º dia, quando parava o ciclo, ela tinha mais 7 dias para que ela pudesse se purificar. Ela ia tomar um banho e ela se purificava. E ali, depois de 7 dias, ela, no 8º dia, ela começava a sua vida normal. Isso era a cultura judaica no meio das mulheres judias, das mulheres judaicas. Só que, muitas das vezes, não era só 7 dias. Às vezes era 10 dias, 12 dias, 13 dias. E aí, então, já se levantava um alerta. E esse alerta, mas aí parava o ciclo. E aí, então, ela tinha que pagar. Ela tinha que pegar 2 aves. Uma, ela iria ofertar na igreja pelo pecado. Olha aqui, pelo pecado. Que pecado a mulher teve? É uma coisa natural dentro dela. E a outra, ela iria consagrar.
Então, o que acontecia? Era assim que funcionava. Agora, imagine vocês, imaginamos nós, uma mulher, que o texto diz, que ela ficou 12 anos com fluxo de sangue. 12 anos. A Bíblia diz que essa mulher, ela gastou tudo o que ela tinha. Ela foi nos melhores médicos, ela buscou a ciência, ela buscou todas as pessoas que poderiam ajudar ela, mas ninguém conseguiu ajudá-la. Então, ela tinha uma grande hemorragia, e ela estava fraca, ela estava doente. Não sabemos, a Bíblia não fala qual era a causa dessa doença dessa mulher. Alguma coisa ela tinha, porque ela perdeu o ciclo, não tinha mais ciclo. Uma coisa que era uma coisa tão normal para as mulheres, ficou em 12 anos. Eu fico a imaginar como essa mulher se sentia. Essa mulher, ela ficou doente. Essa mulher, através desse fluxo, a vida dela foi paralisada, foi estancada a vida dela, parou a vida dela. Ela não podia fazer mais nada. Então, ela não tinha força, ela era anêmica, e ela começou a perder tudo que era importante para a vida dela. A comunhão com a família, a comunhão social, a comunhão com a igreja. Então, tudo lhe foi perdido. Por quê? Por causa, ela era considerada uma mulher impura. Mas ela precisava do quê? Ela precisava de um toque. Ela precisava ter um encontro com aquele que é e pode todas as coisas. E a Bíblia nos ensina aqui, através da bendita palavra, que ela soube de Jesus. Ela ouviu falar de Jesus. E Jesus, então, veio justamente para quê? Para mudar a história dessa mulher. Jesus estava caminhando, como eu acabei de ler no texto. O texto, ele narra justamente fatos importantes que nós precisamos tirar como lição de vida para cada um de nós. Tem enfermidades, tem doenças, meus amados irmãos, que a medicina não vai curar. Tem doenças que é somente Deus pode curar. Somente Jesus pode curar. Essa mulher, talvez ela tinha um mioma, não sei o que ela tinha. Eu só sei que ela padecia, ela perecia, e ela morria a cada dia. A cada dia ela estava morrendo. Ela gastou tudo que ela tinha, Mas, muitas das vezes, não é o dinheiro, não é o médico. Muitas das vezes, ela precisava de algo maior do que isso. Porque quando, muitas das vezes, nós tentamos de tudo, não é o dinheiro, não é o médico. O maior problema que a gente tem é quando não depende mais de mim, quando não depende mais de você. Quando entra uma enfermidade, a enfermidade já não depende mais de mim, já não depende mais de você. E muitas das vezes você vai ter que fazer o que os médicos mandam fazer. Então você vai estar confiando no médico, confiando nas mãos humanas. E muitas das vezes nós deixamos de confiar naquele que é e pode todas as coisas. Muitas das vezes nós gastamos tudo que nós temos, fazemos de tudo, mas quando acaba tudo, aí nós vamos buscar Jesus. Quando deveria ser ao contrário. Nós temos que buscar o Jesus enquanto a gente pode achar, enquanto Ele está aqui. Você orou hoje, nós cantamos um louvor, Jesus passa lá em casa. Ele passou na sua casa.
Você tem que crer, isso é fé. Você tem que crer que quando você chegar lá, as coisas já estão diferentes. Porque ele passou na sua casa. E o que tinha que fazer, ele já fez. Isso é fé, irmão. E nós temos que exercer a nossa fé. E aí a gente vê essa mulher que perdeu tudo que ela tinha. Mas no momento ela ouviu falar de Jesus. E ela tomou uma posição. E a posição que ela tomou, no seu coração, já não tinha mais esperança, já perdeu tudo, tudo. Eu fico a imaginar uma pessoa enferma, uma pessoa doente, quando a palavra diz que ela gastou tudo com os médicos. Então eu fico imaginando, vamos imaginar nós aqui, se de repente nós estamos com uma enfermidade, e você tem até um poder aquisitivo legal, você até tem dinheiro, você tem casa, você tem imóveis, e de repente a pessoa está enferma. E aí, essa enfermidade precisa fazer exames, são exames caros, precisa ir em outras cidades, precisa viajar, precisa fazer tantas coisas. E a pessoa vai gastando, ela vai acreditando que se ela passar no doutor fulano de tal, ela vai ser curada, é o especialista. E ela pega o seu dinheiro, ela investe, ela compra a passagem, ela paga a consulta e ela vai até lá. E o médico fala para ela, você tem um problema, esse problema nós vamos resolver. Você vai para casa, você vai fazer isso, isso, isso. Compre esses remédios vai fazer a diferença. Imaginou a expectativa dela? Ela volta para casa, compra os remédios, toma os remédios, e no outro dia, o fluxo continua. Imaginou ela, a frustração, a tristeza. Aí falam de um outro médico, e ela vai no outro médico, gasta, paga, faz, compra os remédios, toma os remédios, e nada funciona, nada acontece. Essa mulher estava doente, não somente do corpo, ela tinha uma doença na mente, frustração, tristeza, angústia. Via-se todo mundo com famílias, todo mundo saindo, todo mundo se alegrando, todo mundo indo nas festas, e ela dentro de casa, presa por uma enfermidade. Vocês conseguem enxergar uma pessoa assim? Então ela gastou tudo que ela tinha. Ela gastou tudo as suas energias. Ela perdia o seu sangue, ela perdia a sua área financeira. Ela perdeu tudo, não tinha mais nada. E quando acabou todas as possibilidades humanas, é nesse momento que ela ouviu falar que tem um Jesus, que Jesus estava curando, libertando, restaurando, cegos estavam enxergando, mudos falando, coxos se levantando, pessoas mortas sendo ressuscitadas. E ela colocou dentro do seu coração, eu preciso de um milagre, eu preciso me encontrar com Jesus. E aí, ela não podia se encontrar com Jesus. Por quê? Porque ela é considerada uma pessoa imunda. Então, ela quebrou todas as barreiras. Ela quebrou tudo aquilo que o mundo dizia que ela tinha que fazer e que ela não podia fazer. Ela colocou no seu coração, se eu simplesmente tocar na orla do Senhor Jesus, ou tocar em Jesus, eu serei curada. A orla, que é a barra da saia, do qual Jesus usava, acredito, né? Aquilo, ela não colocou no coração de colocar na barra, não, ela queria tocar Jesus. Mas Jesus estava andando, como o texto diz, multidão apertando Jesus, Jesus no meio da multidão, Jesus andando assim, e o pessoal ia levando Jesus. Jesus ia para a casa de
Jairo. E a multidão apertando ele para lá e para cá. E uma mulher fraca, sem condições nenhuma, há 12 anos só perdendo sangue, anêmica, se embrenha no meio daquela multidão. Eu preciso tocar Jesus. Eu preciso tocar Jesus. E essa mulher, então, ela vai. Imaginou as multidões quando Jesus andava. Pessoas tocavam Jesus. Muitas pessoas tocavam Jesus. Mas nada acontecia. Mas aquela mulher colocou no seu coração: se eu simplesmente tocar nele, eu serei curada. E ela lutando. Eu acredito que chegou em algum determinado momento, o próprio Senhor Jesus, porque ele sabia de todas as coisas, na sua onisciência, ele sabia que tinha alguém que iria tocar nele. Mas ele não sabia quem, mas ele sabia. E muitas das vezes, as pessoas empurrando Jesus indo, e aquela mulher lutando contra as pessoas, lutando contra tudo, para poder tocar em Jesus. E aí então, chegou um determinado momento, Jesus passou, ela não conseguiu pegar Jesus de frente, não conseguiu pegar de lado, e Jesus estava indo. Até o momento que ela vai, ela se joga e pega na orla do Senhor Jesus, na barra. Quando ela tocou, ele estava instantaneamente, deve ter feito assim, ó. Quem me tocou? Quem me tocou? E aí, as pessoas. Pedro diz: como? Como quem te tocou? Você está andando assim, para lá e para assim, quem te tocou? Todo mundo. Não. Alguém me tocou. Mas como você sabe? Saiu o poder. Jesus é o poder de Deus aqui na terra. Quando tocou nele, saiu o poder dele. Quando tocou, saiu o poder. E o poder instantaneamente curou a mulher. Instantaneamente curou aquela mulher. Aquela mulher sentiu que ela foi curada instantaneamente. E Jesus olhou: quem me tocou? Quem me tocou? E aí então, a palavra do Senhor diz que diante da situação, aquela mulher se apresenta diante de Jesus e diz: foi eu que toquei. E ela explica a situação dela. O que aconteceu com ela? Há 12 anos, eu sofro de uma enfermidade que eu não sei o que é. Eu já gastei tudo que eu tinha. Tudo. E a única forma que eu senti era tocar o Senhor. E quando eu toquei o Senhor, eu senti que eu fui curada. E aí então, a gente para pensar. E aí olha o que o Senhor diz para ela: filha, a tua fé te salvou. Vai-te em paz e fica livre deste mal. Uma mulher que perante a sociedade, ela era considerada o quê? Imunda. Deus mudou a história dessa mulher. Deus mudou. Ela passou a ser alguém especial. E por quê? Porque ela tocou. De imunda, ela passou a ser chamada de filha. Deus mudou a identidade dessa mulher. Porque ela ousou tocar em Cristo. Ela teve a sua identidade mudada. Ela teve a sua vida mudada. Agora sim, ela podia voltar para o seu lar. Agora sim, ela podia voltar para a sua casa. Agora sim, ela poderia estar na comunhão dos irmãos, no templo. Ela poderia orar, agradecer a Deus. Agora sim, ela poderia ter uma vida social junto com a sua família. Jesus mudou a estrutura daquela mulher. E aí então, irmãos, é poderoso, é maravilhoso.
as frustrações que ela passou nesses 12 anos. E Deus estava falando isso no meu coração. Falei, Senhor, é linda essa passagem. É maravilhosa essa passagem. Essa passagem a gente começa a ler, coisas lindas, né, que o fluxo separa as pessoas. Por causa daquele fluxo, aquela mulher, ela perdeu muitas coisas. Ela perdeu muitas coisas. Mas Deus, aí eu estava orando a Deus, Senhor, essa palavra é poderosa, mas o que o Senhor quer dizer com essa palavra para a igreja? Que o Senhor pode, todos nós sabemos que o Senhor pode, que o Senhor realiza milagres. Todos nós sabemos que o Senhor realiza milagre. Mas Deus trouxe algo, que quando Deus falou comigo, eu falei, Jesus, sabe o que Jesus falou para mim? Que a igreja dele, que as pessoas estão sangrando, e por causa desse sangramento, as pessoas deixam de conquistar, avançar, de receber tudo aquilo que Deus tem, por causa do sangramento que a igreja está passando. Eu falei, Senhor, mas que sangramento é esse? Que sangramento que está acontecendo na igreja? E o Senhor diz, o sangramento do pecado. Esse pecado tem que ser estancado. Esse pecado tem que ser paralisado. Porque o pecado, desse sangramento que as pessoas estão tendo na sua vida, tem tirado tudo aquilo que Deus tem para com elas. As pessoas estão sangrando, elas estão perdendo a salvação. As pessoas estão sangrando, elas estão perdendo a alegria, elas estão perdendo a saúde, elas estão perdendo o amor, elas estão perdendo a paz. Quantas pessoas a gente vê que não tem paz? As pessoas estão perdendo o domínio próprio, as pessoas estão perdendo as finanças, as pessoas estão perdendo a sua família, as pessoas estão perdendo as amizades, as pessoas estão perdendo a presença de Deus. Mas por quê? Por causa do sangramento do pecado. O pecado tem entrado na vida das pessoas, e esse pecado, ele sangra, e muitas das vezes as pessoas estão se tornando anêmicas, doentes, por causa do pecado, e Deus diz, que aonde abundou o pecado, superabundou a graça, o amor, a misericórdia de Deus, e nós não podemos, nós temos que estancar tudo aquilo que não está permitindo a gente viver como Jesus quer que nós vivemos. Nós estamos perdendo coisas importantes. O sangue de Jesus tem poder, o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. E é isso que nós precisamos entender. O pecado na vida do homem, o pecado na vida da mulher, está sangrando, e esse pecado, que muitas das vezes, na vida das pessoas, já não é mais pecado, é algo natural, é algo normal, e por causa do pecado, as pessoas estão sangrando, e esse sangue, que as pessoas estão perdendo, está fazendo com que elas sejam fracas, abatidas, não tem força, não tem sabedoria, não tem entendimento, não tem discernimento, e isso está as pessoas cada vez mais fracas. A gente observa, a gente olha no meio do povo, situações, pessoas, muitas das vezes fracas espiritualmente, qualquer vento leva, qualquer situação abate, qualquer palavra deixa a pessoa em casa, a pessoa não vem para a casa do Senhor, as pessoas não têm prazer de estar na casa do Senhor, as pessoas não clamam a Deus, as pessoas não buscam a Deus, mas por quê? Por causa do pecado, e esse pecado tem separado as famílias, tem entristecido a Deus, e as pessoas estão sangrando, e eu não entendi, eu falei, Senhor, mas como pode isso? Como? É uma hemorragia de pecado,
Porque um pecado chama outro pecado, um abismo chama outro abismo, e as pessoas não estão entendendo. Por isso que nós temos que buscar a Deus, por isso que nós temos que buscar a presença de Deus, por isso que a gente não pode se conformar com essa situação. Sinais e maravilhas. Se nós falamos para Jesus passar em casa, Ele vai passar em casa, você tem que crer nisso. Nós temos que usar a nossa fé a nosso favor, clamar a Deus, buscar a Deus. E Ele diz, clama a mim, eu vou te responder. E o Senhor Jesus é o maior interessado em que nós sejamos curados, estancados. Ele quer estancar o mal que muitas das vezes as pessoas não estão entendendo, mas está distanciando as pessoas das famílias, dos lares. As pessoas não têm prazer mais de estar na casa de Deus, muitas das vezes vêm por obrigação, e nós não podemos, irmão, em nome de Jesus, vir por obrigação, porque isso entristece o coração de Deus, e nós precisamos vir com amor, com alegria, estar na presença de Deus, é tudo que nós almejamos, é tudo que nós necessitamos. Eu preciso de Deus, você precisa de Deus, nós precisamos de Deus, mas o que nos separa de Deus é o pecado, e é justamente isso que Deus está falando. Eu não entendi de sangramento, o senhor está falando de sangramento, mas aí o Senhor vai lá e me fala, o sangue do pecado tem nos afastado da presença do Senhor. O sangue do pecado está se tornando uma grande hemorragia. As pessoas estão perdendo tudo por causa do pecado. Tudo que é de importante na vida das pessoas, as pessoas estão perdendo por causa do pecado. E o que é pecado? Pecado é errar o alvo. É errar o alvo. O nosso alvo é Cristo, é a cruz. E muitas das vezes nós não estamos indo para a cruz, porque a cruz tem o poder de nos libertar, a cruz tem o poder de nos restaurar, a cruz tem o poder de nos curar. Cruz é a cruz. A cruz está vazia. E aonde está o autor e consumador da nossa fé? Ele está sentado à destra de Deus Pai Todo-Poderoso. Ele está intercedendo por mim, Ele está intercedendo por você. E Ele enviou o Espírito Santo, e é o Espírito Santo que está na minha mente, que está no meu coração, que está na minha alma. É o Espírito Santo de Deus. E o Espírito Santo, através do sangue de Jesus, nos purifica de todo o pecado. Então, amados, nós precisamos justamente cortar essa sangria do pecado na nossa vida. Eu falei, Senhor, mas que palavra difícil, palavra dura, e precisamos estancar, e o Espírito Santo falou, você tem como estancar, mas como eu vou estancar, Senhor? Através da oração, através do jejum, através do perdão, através das misericórdias de Deus. É uma forma que nós temos de estancar o pecado, é uma forma que nós temos de cortar o mal. Muitas das vezes é assim, irmãos. Muitas das vezes a palavra vem ao nosso coração e nós achamos que essa palavra não é para nós, porque essa palavra é dura. Essa palavra é para o irmão. Que pena que ele não veio. Que pena que ele não veio. Ele poderia estar aqui. Essa palavra era para ele. E muitas das vezes, irmão, é conosco que Deus quer trabalhar. Não é com o irmão que não veio, não. É comigo e com você. E muitas das vezes, irmãos, você observa como está a sua vida, como está o seu lar, como está o seu dia a dia. Você tem vivido o melhor de Deus? Você tem vivido a abundância de Cristo na sua vida? Você está feliz? Então, se nós não estamos assim, alguma coisa está roubando as nossas energias, está roubando a palavra, que é tudo que nós necessitamos. Foi dito aqui que nesse mundo tudo vai passar, menos as minhas palavras. A palavra de Deus é o poder de Deus na nossa vida. Eu tenho que crer na palavra de Deus, porque Deus tem compromisso com a sua palavra. E a gente vê as coisas acontecendo, e aí então o Espírito Santo fala, precisamos estancar. Precisamos tocar em Jesus, porque somente Jesus tem a capacidade de estancar, através do sangue de Jesus, nos purificar de todo o pecado. Eu não vivo mais em mim, mas Cristo vive em mim. Ou seja, eu diminuo para que Cristo entre na minha vida,
para que eu possa viver o melhor de Deus dentro do nosso lar, dentro da nossa casa, no meio da nossa família, no meio da nossa parentela. Precisamos buscar ao Senhor, precisamos clamar ao Senhor. E é justamente isso que Deus fala conosco, irmãos. Muitas das vezes você não entende o que é pecado. Talvez o pecado já faz parte do nosso dia a dia. A mentira é pecado. Falar mal é pecado. Desejar a mulher do próximo é pecado. Então, a Bíblia nos ensina que tem muitos pecados. Não amar o irmão é pecado. Então, precisamos estancar. Porque se nós não estancamos isso, o inimigo ele entra, ele só quer uma brechinha para entrar na minha vida, para entrar na sua vida. Ele quer nos paralisar, assim como paralisou essa mulher por 12 anos. Por 12 anos ela não fez o que precisava ser feito. Ela achou que ela poderia, com o seu dinheiro, ela poderia comprar a sua cura. Mas não foi isso. O dinheiro não compra. O dinheiro pode comprar o remédio, mas não compra a cura. O dinheiro pode comprar uma cama king, grandona, maravilhosa, mas não compra o sono. Então, o dinheiro tem limites para ele, mas tem coisa que o dinheiro não consegue comprar, que é a nossa saúde. A nossa saúde foi comprada por Jesus Cristo na cruz do Calvário. Ele diz: eu sou o Senhor que te sara. É Deus que sara você, é Deus que me sara, é Deus que nos sara. Então, Jeová Rafa é o seu nome, é o Deus que cura. Então, essa mulher, ela entendeu quando ela perdeu tudo. E muitas das vezes, irmão, nós, enquanto não perdemos tudo, nós vamos na nossa força, nós vamos no nosso braço, nós vamos no nosso intelecto, nós vamos no nosso entendimento. Quando a gente perder tudo, aí você vai falar, agora não tem mais jeito. E é justamente nesse momento que Jesus entra. Quando não tem mais jeito para a medicina, quando não tem mais jeito para os médicos, quando não tem mais jeito a sua área financeira, quando não tem mais jeito o seu relacionamento, o seu casamento, quando não tem mais jeito. Quando você já gastou tudo que você poderia gastar, você já fez tudo que você poderia fazer. Quando você se desespera, não tem mais jeito. Aí a gente busca o Senhor. E o Senhor falou, agora eu começo a trabalhar. Agora eu começo a operar. E quando não tem mais jeito humanamente, porque nós temos um Deus que é um Deus de milagre. Muitas situações acontecem na vida da gente. Muitas decisões nós tomamos por causa do nosso coração. E a Bíblia diz que o coração do homem, o coração da mulher é enganoso. Nosso coração é enganoso. Hoje eu estava conversando com um irmão, o irmão numa situação difícil, comentando comigo. Hoje eu me sinto só, hoje estou jogado num lugar. Eu falei, mas quem jogou você aí, irmão? Foi você mesmo. Foram as suas decisões, foram as suas atitudes. E o irmão desesperado. É nesse momento que Deus começa a trabalhar. Porque não está mais nele. Porque ele sabe que não consegue mais nada. É igual a mulher do fluxo de sangue. Ela tentava de tudo. Mas cada tratamento vinha decepção. Por quê? Porque não era Deus. Era o homem. E se nós pautarmos a nossa fé no homem, nós não vamos conseguir. Nós não vamos avançar. Nós não vamos vivenciar o melhor de Deus. E é justamente isso que Deus quer falar conosco. Irmãos, em nome de Jesus, Deus começou a trabalhar na vida dessa mulher. Deus mudou a identidade dessa mulher. Porque ela colocou no seu coração, se eu simplesmente tocar em Cristo Jesus. E aí, ela lutou contra a sua enfermidade. Ela lutou contra todos aqueles que diziam que ela não poderia estar. Todos aqueles que empurravam ela, mas ela conseguiu, ela tocou. E quando ela tocou, instantaneamente, a vida dela mudou. O fluxo de sangue foi paralisado.
E é justamente isso, irmãos, que nós precisamos paralisar. Tudo aquilo que tem roubado a nossa alegria, tem roubado a nossa salvação. Precisamos tomar cuidado com a nossa salvação. As pessoas pensam, uma vez salvo, sempre salvo. Não funciona assim, irmão. Nós temos que persistir, insistir até o final. Não adianta nadar, chegar no fim, desistir. Você vai afundar. Então, nós precisamos verdadeiramente colocar Jesus no nosso coração, na nossa mente, tocar nele. Tocar. Você já tocou em Cristo? Você já tocou em Jesus? Ele passava e as pessoas apertavam. Quantas pessoas apertavam Cristo? Muitas das vezes, irmão, na casa de Deus, pessoas até apertam Jesus, mas não acontece nada. Porque não depende de Jesus. O poder está nele. Depende quem está tocando. Depende de mim, depende de você. Nós temos que ter fé. Ela colocou no seu coração: se eu simplesmente tocar, eu serei curada. Tem algo que você está pedindo para o Senhor? Tem algo que é impossível para você? Tem algo que você está clamando para Deus para que aconteça na sua vida? Porque se tiver, hoje vai ser estancado esse mal. Esse mal vai ser estancado porque você vai tocar. Porque eu estou falando para você. Tem situações que nós precisamos fechar as brechas. As brechas. Através da oração, do jejum, do perdão e da misericórdia. Se você usar isso, sabendo que Deus está falando ao seu coração, você sabe o que precisa ser feito. O problema é que a gente não faz. A gente não faz. Porque o meu eu prevalece. O meu eu não diz. As pessoas ouvem, mas se não colocarem em prática, nada acontece. Não é verdade? Se ouvires atento à voz do Senhor, não endureçais o vosso coração. Não endureça seu coração. Então eu preciso entender. Do mesmo jeito que Deus, andando naquela avenida, a mulher tocou e foi curada. Deus pode curar a sua saúde. Deus pode curar a sua área financeira. Deus pode curar o seu marido lá na sua casa. Deus pode curar a sua família. Deus pode curar filhos que muitas das vezes estão opressos pelo inimigo. Deus pode curar filhos que estão presos na orgia, nas drogas, nos vícios, no pecado. Basta tocar. Basta tocar. Eu creio, irmãos, em nome de Jesus. Aqui tem homens de Deus e mulheres de Deus. Muitas das vezes essa palavra, você está entendendo, mas talvez essa palavra, você fala, essa palavra poderia ser para o meu filho. Queria que o meu filho estivesse aqui. Queria que meu marido estivesse aqui. Queria que fulano estivesse aqui. Porque se ele tocasse, ele seria curado. Porque o poder da palavra pode curar. Mas você pode representar o seu filho aqui. Por isso que as pessoas trazem fotos de pessoas aqui. Trazem roupas de pessoas. E nós oramos por essas roupas, nós oramos por essas pessoas que estão nas fotos, crendo que Jesus vai visitar essa pessoa aonde ela estiver. E Deus visita, irmão. Pela fé. Pela fé. Tinha um grande centurião que tinha o seu servo doente. Ele se apresenta diante de Jesus. E Jesus, ele fala que ele está doente, que ele está enfermo.
E ele fala para Jesus orar por ele. Jesus falou assim: eu vou lá na sua casa. Ele falou: não, o senhor não precisa ir na minha casa. Basta uma palavra. Basta uma palavra do Senhor, o meu servo vai ser curado. Eu sou homem sujeito a ordens. E eu dou ordem. E os meus soldados cumprem. Eu falo para eles fazer, eles vão lá e faz. Eu falo para eles ir para a direita, eles vão para a direita. Falo para eles marchar, eles marcham. Tudo que eu peço, eles fazem, porque eles estão sujeitos a ordens. E eu tenho certeza que essa enfermidade, essa doença, se o senhor der uma ordem aqui, ele vai ser curado lá. E é justamente isso que nós precisamos acreditar no nosso coração. Ele não precisa estar aqui, mas nós vamos orar por ele. Você vai orar por ele. Você vai clamar a Deus por essa pessoa que muitas das vezes está na sua casa. Muitas das vezes está presa por uma enfermidade. Muitas das vezes está presa por N situação. Jesus vai passar lá, com certeza. Mas nós precisamos unir a nossa fé, porque é na multidão dos santos que Deus ordena a bênção. E você está aqui. Seu filho está aqui? Onde está seu filho? Onde está a sua nora? Onde está o seu genro? Onde está o seu esposo? Onde estão sua esposa? Onde estão seus entes queridos? Eles não estão aqui. Eles estão em outra igreja? Amém. Mas muitas das vezes, eles estão presos numa televisão. Estão presos no mundo. Estão presos, estão sangrando. Sem perceber, eles estão morrendo. Eles estão, porque sangramento mata. Eles estão morrendo. Jesus está vindo buscar a sua igreja. E a gente olha, observa. Eu, às vezes, eu me conformo um pouquinho no meu coração, porque nós temos 2 cultos, irmão. 2 cultos. O culto da manhã está igual, né, bispa? Está igual. Igualzinho. Está igualzinho. Já já nós vamos dar uma notícia para vocês. Mas o culto da manhã é o mesmo. Então, coloca paz no meu coração. Eu sei que as pessoas não estão aqui porque vieram de manhã. E outros, talvez, não conseguiram chegar. Mas constantemente estão. Mas imagine pessoas que nós amamos sangrando, não tendo mais alegria de estar na casa do Senhor, se perdendo. E quando uma pessoa se perde, é difícil trazer de volta. Só Jesus mesmo. E isso, irmão, a gente observa, a gente olha a igreja, quantos lugares vazios. Poderia estar ocupado por alguém da sua família? Poderia. Jesus, se vier hoje, nós vamos embora. E eles? E eles? Eles vão ficar. Agora, nós precisamos entender isso, irmão. Nós precisamos entender que isso, muitas das vezes, a falta de amor, a falta de compaixão para com essas pessoas, as quais nós dissemos que amamos. Mas quem ama, corrige. Quem ama, confronta. Quem ama, insiste. Hoje eu estava falando para uma irmãzinha, ela falou assim para mim, bem assim, falou: irmãos, a minha vizinha veio aqui um dia, mas ela chorou o culto inteiro. Inteiro. E ela falou assim, eu vou falar para você, as duas conversando. Eu tenho certeza que você não falou nada para quem pregou, nem sei quem pregou aqui. Mas o cara falou a vida dela todinha. Todinha. O que estava acontecendo no seu lar, na sua casa, na sua família. Contou a vida dela todinha. E ela veio um dia. Nunca mais veio. Ela falou, eu convidei uma vez, ela não veio. Eu convidei 2 vezes, ela não veio. 3 é o limite.
Convidei pela terceira vez. E ela não veio. Ah, não convido mais não. Não vou jogar pérolas aos porcos. Falou bem assim. Falei, não, irmã. Não é pérola aos porcos. Se fosse pensar nisso, eu não estaria aqui. Eu vim porque eu não tinha mais cara de falar para a pessoa que me convidava. Eu já falei para os irmãos, né? Trabalhava num lugar, tinha uma funcionária que ela me convidava. Lá na igreja batista vai ter isso, 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 vai lá. Não, vou, beleza, pode contar. E é nada. Uma vez, 2 vezes, 3 vezes. Eu acho que na 10ª vez, ela chegava em mim e falou, vai ter uma programação especial lá na igreja. Eu vou. Ela olhava para mim assim, mas você vai mesmo? Vou. Não acredito. E aquilo caiu em mim, né? Aí eu voltei para casa, falei, eu não aguento mais. A Noêmia, né? Eu não aguento mais. Sabe, porque ela me convidou, eu falei que eu ia. Mas eu falar uma coisa e não fazer, para mim era a coisa mais comum. Porque eu não conhecia Jesus. E aí, então, só que aquilo pegou em mim. Falei, se chover canivete, eu vou. Eu vou. E combinei, eu vou. Então tá bom. O que aconteceu? Chegou no dia, no domingo, febre no Rafael, febre na Estela, febre mesmo as crianças. Aí ela falou, não tem condição, as crianças estão doentes. Você me desculpa, cuida das crianças aí, mas eu vou. Porque amanhã, quem vai enfrentar ela sou eu. Eu não tenho mais cara. E eu peguei, falei, cuida das crianças, cuida do almoço, eu vou para lá, antes do almoço eu estou aqui, se Deus quiser. E fui. E naquele dia, tinha uma programação diferente lá. E veio um pastor de fora, e o pastor ministrando. E eu ali, quando eu fui, antes dele ministrando, eu cheguei na igreja, ela olhou para mim, não acredito, eu não acredito. Eu falei, eu vim, porque eu sei que amanhã seria me pegar, eu vim. Então ela ficou muito feliz, falou, senta aqui, tal. E a Nono, chamada de Nono, ela ficou cuidando das crianças. Ela, justamente hoje, ela se chama Suzy, justamente hoje, Suzy, as crianças ficaram doentes, e ela não teve condições de vir. E aí então eu vim, acabou. Aí o homem começou a ministrar, estava igual vocês assim, né? E o homem ministrando, e eu prestando atenção no que o homem estava falando, não estava entendendo praticamente quase nada. Primeira vez que eu entrei na igreja, não estava entendendo nada. Eu sei que o homem começou a falar, e de repente começaram a tocar um louvor, e algo começou a acontecer no meu coração, uma sensação assim, sabe? Começou a esquentar, um negócio diferente. E aí o homem falou, o Espírito Santo começou a trabalhar, o Espírito Santo começou a agir. Você que está sentindo algo diferente no seu coração, você está sentindo algo diferente, você sabe com o que eu estou falando. Eu falei, Senhor, será que sou eu? Porque está um negócio diferente aqui, né? Ele falou, é Jesus te chamando, é Jesus te chamando, dê um passo de fé, vem aqui na frente. Olha, começa a me arrepiar todinho. E aí então eu falei, Senhor, e aí, vou ou não vou? Ah, quando menos espero, eu estava aqui na frente, já assim, ó. Irmão, o dia que eu entrei na igreja, eu nunca mais saí. No outro domingo, eu estava lá, com a minha esposa, com a minha mamãe, com as crianças. E ali começou a nossa história. Porque alguém insistiu, incomodou, mas me incomodou tanto, que eu me rendi. E foi a melhor coisa que eu fiz. Por isso eu falei para a irmãzinha, insiste, continua, anda mais 1 milha, anda 2 milhas, você só fala, quem convence não é você, quem convence é o Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo quer aquela alma importante para Deus, depende de você. Continue falando, insista, em tempo e fora de tempo, ore por ela, puxe assunto com
com ela. Quando você fala para ela ir e de repente ela não aparece, vai na casa dela, chama ela, dá uma carona para ela, faz alguma coisa. E aí, irmãos, é assim que as coisas acontecem. As pessoas estão acomodadas, as pessoas estão sangrando, morrendo dentro dos lares, dentro das casas. As pessoas não têm esperança, as pessoas não têm paz, as pessoas não têm alegria. E eu sou a resposta de Deus para aquela vida. Você é a resposta de Deus por essas vidas. E aí a gente olha aqui, poderia estar quantas pessoas aqui que você ama, não poderia estar aqui? Muitas das vezes estão no estádio, estão em outros lugares que não glorificam o nome do Senhor. Há um tempo para todas as coisas, mas há um tempo de estar na presença do Senhor, há um tempo de buscar o Senhor. Então, queridos, Deus falou muito comigo de sangramento do pecado. O pecado tem nos afastado de Deus, o pecado tem nos afastado da presença de Deus, o pecado não tem permitido nós avançarmos e conquistarmos tudo aquilo que Jesus conquistou. Irmãos, em nome de Jesus, põe isso no seu coração, coloca Deus em primeiro lugar, busca o reino de Deus, busque a sua justiça, e as demais coisas Ele vai fazer em tudo na sua vida, em tudo, irmão, pode pôr isso no seu coração. Deus faz tudo, os mínimos detalhes Deus faz. Agora, não depende mais dele. Quando Jesus estava nessa terra, Ele andava, e o poder de Deus era manifestado. Hoje, Deus deixou para a igreja, para que seja manifestado o poder de Deus, através do Espírito Santo, através da oração, através da palavra. E se você veio para receber o poder de Deus na sua vida, na sua família, no seu lar, se você percebe que está sangrando, você está perdendo coisas importantes para você, você está perdendo tempo. O tempo é algo mais importante que Deus coloca no nosso coração. O tempo está passando, os dias são maus e nós não estamos vivenciando o melhor de Deus. E o melhor de Deus é a presença de Deus em nós. Então, irmãos, em nome de Jesus, nós vamos orar agora, nós vamos clamar a Deus. E se você entender que você precisa, eu preciso, nós precisamos tocar em Deus, para que Deus estanque todo o mal, todo o pensamento cativo, tudo aquilo que amarrou a minha mente, que não permite eu pensar como Deus quer que eu pense, que eu não consigo agir o que Deus quer que eu aja. Então Deus quer justamente estancar isso aí, assim como estancou a hemorragia daquela mulher. Aquela mulher tocou em Cristo, Jesus olhou e saiu o poder está em Cristo, e Cristo está aqui, através do Espírito Santo. Se você crer, você vai tocar em Cristo, você não vai precisar tocar na orla, não. Você é filho de Deus, nós somos filhos de Deus, e nós vamos abrir o nosso coração agora, para que Deus possa estancar tudo aquilo que tem te entristecido, tudo aquilo que você não pode, tudo aquilo que tem te paralisado, tudo aquilo que tem te neutralizado, que não tem feito você andar, você caminhar, vai ser estancado hoje. Eu creio em nome de Jesus. Você crê nessa palavra? Então, em nome de Jesus,